Oi, gente, vamos lá. Canal Tricolor está no ar. Obrigado a você que está com a gente aqui, dando like, curtindo e tentando entender o que está acontecendo às vésperas da final da Copa do Brasil. O São Paulo perdeu do Internacional de virada 2-1 no Beira-Rio. É a oitava derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra 7 vitórias e 7 empates. É péssima campanha nesse momento, mas o mais preocupante é não existe futebol sendo apresentado. Não tem jogo sendo apresentado. Não tem plano sendo apresentado. Não tem esquema sendo apresentado. O trabalho do Dorival Júnior, para mim, já acabou. Pode voltar? Pode. Pode. Pode ter uma retomada. Pode parar, sentar, conversar. Pode recomeçar do zero. Mas é muito difícil. O que está acontecendo é o seguinte, eu demonstrei, é preciso voltar lá atrás. Quando o Rogério Ceni sai do São Paulo, sai numa situação inevitável, imperiosa. Eu nunca fui a favor, mas eu admito, e no vídeo daquela época eu admiti, tinha se tornado imperativa a saída do Rogério do time do São Paulo. Uma parte da torcida já não aguentava mais, tinha questão do relacionamento com os jogadores. Eu também acreditava que aquilo podia ser retomado em algum momento, mas enfim. Eu e alguns que eram a favor sucumbimos. O escolhido foi o Dorival Júnior. Eu nunca fui contra a contratação do Dorival Júnior na época, fiz no vídeo, pode olhar aí no canal. Eu só fiz uma ressalva naquele vídeo. Eu tenho só um medo do Dorival. O Dorival é ótima pessoa. O Dorival é um cara muito educado. O Dorival já me deu entrevista e boa. Sujeito da melhor qualidade. Dorival entende muito de futebol, não é um idiota, não é um ignorante. Não está onde está por acaso. Mas o Dorival tem, assim como vários técnicos têm características, o Dorival tem uma que me assustava. O Dorival era um técnico que, quando chegou aos times grandes, ele só teve protagonismo mesmo, ele para valer no Santos, no primeiro momento. Depois ele passou a ser um técnico que ia apagar incêndios. Foi assim no Flamengo, foi assim no São Paulo, depois voltou ao Flamengo, depois voltou ao São Paulo com objetivos muito parecidos. E o Dorival tinha um traço. Por que ele virou um apagador de incêndio? Porque o Dorival, inclusive, ele é adepto de um estilo de jogo que eu gosto muito, que é do time solto, que toca bola, que avança, que faz gol e tal. Só que isso dura 10 jogos. Dura 10 jogos que a gente fala, obviamente, é um modo de dizer. Dura em torno de 10. Depois o trabalho começa a ruir. Eu acreditei em duas coisas. O Dorival ficou muito tempo parado, assumiu o Ceará em 2022, fez um belíssimo trabalho no início, e quando o Flamengo ficou sem técnico, ele foi chamado ao Flamengo, ele correspondeu aos anseios do Flamengo, ele ganhou a Copa do Brasil de 22 e ganhou a Libertadores de 22. Mas os flamenguistas dizem muito isso. Quando ele ganha a Libertadores, o time já está numa descendente. E depois que ganha, é descendente total. O Flamengo não joga mais bem, o Flamengo perde no Maracanã para Avaí. O Flamengo já tinha ganhado 2 títulos importantíssimos e não tinha quase chance de chegar no Brasileiro. Então ninguém notou tanto aquela queda do time do Dorival Júnior, mas alguns comentaristas pegaram muito no pé. Por isso que o Flamengo resolveu trocar o Dorival pelo Vitor Pereira quando começou o ano. O Flamengo de verdade não acreditava que o Dorival conseguisse repetir a dose do bom momento. Isso aconteceu no São Paulo na passagem de 17 e ele assume o São Paulo campeão. Eu já tinha esse medo, mas eu falei, não, vamos esperar, vai. Vai que é um Dorival um pouco mais firmão, mas não adianta, cara. Não adianta. Hoje foi o 21º jogo do Dorival no Campeonato Brasileiro. Com o Dorival Júnior, o São Paulo ganhou os seus 7 jogos no Campeonato Brasileiro, empatou os seus 7 jogos e perdeu outros 7. Com o Rogério perdeu só um, porque também só disputou um jogo. Foi o primeiro contra o Botafogo. Então são 8 derrotas no total, todas as outras 7 são nas mãos do Dorival, mas o detalhe preocupante é 5 delas acontecem
depois da grande vitória contra o Santos, que foi a última vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, na 15ª rodada. A gente está na 23ª. O São Paulo está devendo a 22ª contra o Coritiba, e o São Paulo não ganha desde a 15ª. E nesse período o São Paulo perdeu para o Cuiabá, para o América. O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro em casa, que não ganhava de ninguém. O América não ganhava de ninguém. O Cuiabá estava em crescimento naquele momento. O Internacional estava 10 jogos sem ganhar. Ganhou hoje do São Paulo. Então, é uma campanha ridícula. Assim. Mas teve a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Com as calças na mão, o São Paulo passou pelo São Lourenço. O último grande jogo do São Paulo foi contra o Palmeiras no Allianz Parque, 2-1, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Aí teve a exibição contra o Santos, mas é sempre bom lembrar que o Santos estava caindo pelas tabelas, o 4-1 no Morumbi. Contra o Corinthians, o São Paulo foi no seu limite para fazer o 2-0 e jogou um segundo tempo onde tomou pressão, onde correu alguns riscos, mas conseguiu segurar o placar e se classificou para a final da Copa do Brasil. Foi muito mal contra a LDU em Quito e péssimo no Morumbi, apesar de ter vencido o jogo, e aí foi derrotado na decisão por pênalti, está fora da Copa Sul-Americana, e todo o resto da campanha é isso aí. É isso aí, a derrota para o Cuiabá, derrota para o Atlético Mineiro em casa, derrota hoje para o Inter, derrota para o América, empate em 0-0 com o Bahia em casa, empate com o Botafogo, ok, né? Foi um jogo até que o São Paulo jogou melhor, mas foi em casa, 0-0, né? Enfim, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Domingo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Qual é o único alento que o São Paulo tem na Copa do Brasil? Que também não quer dizer nada. O Flamengo tomou uma tunda do Atlético Paranaense de 3-0, porque, curiosamente, o Flamengo também não vem jogando bem. Tirando a grande exibição contra o Botafogo, antes da parada da data FIFA, o Flamengo não está jogando bem, o Flamengo não tem esquema, o Flamengo não tem sistema, o Sampaoli é um arremedo de técnico no Flamengo, não consegue acertar nada. Então, com os dois times jogando mal, pode ser que o São Paulo possa beliscar alguma coisa aí. Mas eu hoje não acredito. Eu perdi completamente a fé. E o que determinou essa perda de fé foi o seguinte. O São Paulo tomou 10 minutos de pressão do Internacional. Aos 12 tomou um empate. Continuou tomando pressão. Aos 22 tomou o gol da virada. Aliás, aos 25 tomou o gol da virada. E nesse período, o São Paulo não fez nenhuma ação, ou seja, não partiu nenhuma ação do banco de reservas para mudar o panorama do jogo no que se referia à atuação do São Paulo. O São Paulo tomou 23 minutos de pressão impiedosa do time do Internacional no segundo tempo, sem esboçar reação. Sem esboçar reação. O São Paulo foi só um sparring. Tomou porrada, tomou o segundo gol. Melhorou um pouco quando o Michel Araújo entrou por causa do Michel. E só. Esse é o time que vai para a final da Copa do Brasil. Com uma escalação duvidosa, porém, eu até achei boa hoje, mas eu começo a pensar se ela vai servir para a final contra o Flamengo. Eu não tenho esperança. Depois de hoje eu não tenho esperança nenhuma. Eu não trabalho com esoterismo, cara. São Paulo pode chegar lá e ganhar? Pode ganhar o jogo da volta e ser campeão. O que eu acho o trabalho do Dorival é uma porcaria e aconteceu exatamente o que eu tinha medo, porque os 10, 12 primeiros jogos dele são muito bons. O São Paulo tem uma outra atitude, o São Paulo melhora, o São Paulo se torna um time agressivo, um time propositivo, um time que busca vitória, um time que faz gol. De lá para cá, desce a ladeira vertiginosamente e vai descer mais. Porque eu estou convencido que é o velho Dorival, não existe novo Dorival. O velho Dorival são 10, 11, 12 jogos e desce a ladeira. Então, o que eu acho que deve acontecer? Ganhou a Copa do Brasil e o São Paulo, cara, o São Paulo precisa ganhar pela torcida. Eu mereço. Meu filho de 24 anos, que viu aquele meio título contra o Tigre na Sul-Americana em 2012,
no estádio quando tinha 13 anos de idade e que vibrou com o Paulista de 2021, porque fazia tempo e tal. Cara, meu filho merece ter um título, cara. Ficar feliz, se emocionar. Pô, tá em todo jogo lá, né? Caras de 15, 16 anos merecem. Pô, que não abandonaram o São Paulo em nenhum momento. Cara, o São Paulo precisa ganhar a Copa do Brasil por causa dessa gente, de nós. Mas o que eu acho? Ganhando a Copa do Brasil, senta e conversa, o Dorival tá ruim. Dá pra gente sentar aí, porque eu acho que não dá pra mandar embora um técnico depois de ganhar um título. Vamos reorganizar o negócio, vamos mirar lá no começo de maio, quando você pegou o time e teve que reajustar. Dá pra fazer um reajuste todo outra vez? Pra não cair pra Série B? Eu acho que não vai cair, mas enfim. E tentar. Se perder a Copa do Brasil, demite no dia seguinte. Aliás, demite no dia. Demite no dia. Demite no dia porque é o velho Dorival. Não vai melhorar, não vai resolver, não vai consertar. É isso.